É muito gratificante estar aqui com você mais uma vez na Central do Livro de Mórmon para a gente fazer juntos, essa análise profunda e psicológica do Vem e Segue-me, que essa semana nós vamos falar sobre Êxodo. Se você ainda não me conhece, meu nome é Mônica Martins, eu sou psicóloga e eu gostaria de falar hoje a respeito de Êxodo 19:5. Eu fiquei pensando, sabe, sobre essa escritura e ela diz exatamente o seguinte: olha só, que coisa mais linda que é essa escritura. E agora, pois, se diligentemente ouvides a minha voz e guardardes o meu convênio, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Olha só. E aí eu fiquei pensando, né? O que significa propriedade peculiar? No Velho Testamento, a palavra hebraica que foi traduzida como peculiar, ela, ela significa singular, ou seja, propriedade valiosa ou tesouro. Sermos identificados pelo Senhor como seu povo peculiar, sem dúvida alguma, é um elogio, né? É um elogio da mais alta grandeza, com certeza. Mas eu queria fazer uma análise psicológica em referência a isso, que é o seguinte: algumas vezes nós podemos ter a impressão de que, por nós não estarmos guardando diligentemente os mandamentos, ou ouvindo e seguindo diligentemente a voz do Senhor, nós não podemos ser considerados o seu tesouro precioso, sua propriedade valiosa. Mas eu queria que você e eu pensássemos, fizéssemos um mergulho, né, nessa escritura e também no conhecimento que nós possuímos a respeito do amor que é incondicional de nosso Pai Celestial. Algumas vezes a gente pode correr o risco, né? É normal como seres humanos vivendo numa jornada terrena como essa, de que por a gente ter algum deslize, cometer algum pecado ou não atender às expectativas do Pai Celestial a contento, nós deixaremos de ser sua propriedade peculiar. Nós deixaremos de ser seu tesouro valioso e precioso. Mas eu penso que isso não é verdade. Eu penso que o inimigo de nossas almas quer que nós pensemos assim, que nós nos tornemos tão miseráveis quanto ele, que nós pensemos que nós não temos valor, que somos insignificantes, porque não estamos atendendo a todos os mandamentos e perspectivas do Pai Celestial para nós como seus filhos. Mas isso não é verdade. Tanto não é verdade que, se você é um filho, e naturalmente, se você é filho, você tem pai e mãe terrenos, né? Mesmo que sejam adotivos, ou mesmo que a sua estrutura familiar não seja uma estrutura que você foi criado com pai e mãe presentes, como no meu caso, que foi criada pelos avós, mesmo assim, eu tive uma referência, e acredito que você também teve uma referência de pai, uma referência de mãe, né? E com essa referência, embora nossos pais possam ter falhado, porque como seres humanos eles são também falhos, como nós somos falhos, e se você é mãe, se você é pai hoje, você também comete falhas, comete erros, porque nós temos nossas limitações, mas de uma coisa a gente não pode duvidar, que apesar dessas falhas, o amor que nós recebemos de pai e mãe, ou mesmo dos representantes desse lugar sagrado como pais, com certeza não falhou. Talvez você possa pensar, mas meus pais não foram tão bons assim, sabe, Mônica? Ou eu fui filha adotiva, ou eu não recebi todo esse amor.
Olha, talvez essas referências como pai e mãe que você teve terrenos, eles não soubessem como expressar o amor que eles sentiam por você, mas com certeza sentiam. Porque um pai ou a mãe, mesmo que não sejam os pais, os genitores, né, os pais que seus pais biológicos, se eles te adotaram ou se eles foram pais dentro da sua árvore genealógica, dentro da sua estrutura familiar, que não eram seus pais biológicos, mas eram seus cuidadores e ocupavam esse lugar de pai e mãe, eles só aceitaram, foi uma escolha. Eles só aceitaram esse lugar por amor. Se não fosse por amor, eles não teriam aceitado esse lugar, né? Porque cada um de nós é livre para escolher, mesmo diante de uma circunstância desafiadora e difícil de dizer não, é possível. Então, se apropria desse amor. Isso é muito importante para você entender sua identidade como um filho, uma filha de Deus e como um ser de valor peculiar para o Senhor, ou seja, sua propriedade valiosa. Então, eu queria que você pensasse agora, junto comigo, fizesse um mergulho para a gente fazer essa análise psicológica da seguinte maneira. Vamos pensar que se você não, aos seus olhos, né, não está atendendo todas as expectativas para se sentir uma propriedade valiosa, um tesouro para o Pai Celestial, eu te convido a entender, se você teve pais, a entender esse amor incondicional. Que mesmo quando você escolhia fazer algo errado ou algo que decepcionava eles, apesar deles precisarem talvez te punir, te corrigir, né? E te nortear o caminho certo, eles faziam isso porque te amavam, porque quem ama educa, né? Não é porque o Pai Celestial tem um amor incondicional e porque você tem um valor de nobre estirpe para ele, como um tesouro valioso, é que ele vai permitir que você faça todas as suas escolhas sem que você tenha as consequências por elas. Porque essas consequências é que vai refinar você, é que vai refinar seu espírito, é que vai refinar você como um filho de Deus que está progredindo na direção da eternidade. Então, é muito importante que você consiga entender que por mais que você talvez não esteja atendendo às expectativas do Pai Celestial, você pode aplicar a expiação de Cristo e você pode se sentir limpo, como aquele leproso que chegou perto de Cristo e disse: Senhor, se queres, me faça limpo. E Cristo respondeu para ele: eu quero ser limpo. Então você também pode se purificar. Basta que você queira e que você busque a fonte dessa pureza, dessa limpeza que é Cristo. Agora, se você se sente uma pessoa que tem se esforçado, tem se empenhado em guardar os mandamentos de Deus e tem feito tudo ao seu alcance para se sentir valiosa, valioso aos olhos do Pai Celestial, e você se sente um tesouro valioso, precioso nas mãos dele, também é importante que você tenha um cuidado especial com isso. Que cuidado é esse? É o cuidado de você não se sentir melhor do que outros filhos do Pai Celestial que ainda não estão dentro do convênio. Ou seja, são aquelas pessoas que ainda não conhecem os convênios do Pai Celestial na íntegra. São pessoas que ainda não foram batizadas, pessoas que ainda não realizaram seus convênios no templo, pessoas que muitas vezes estão conhecendo o Evangelho de Jesus Cristo agora. Ou pessoas ainda que conhecem o Evangelho de Jesus Cristo, já fizeram convênios com o Pai Celestial, mas que nesse momento não estão vivendo de acordo com esses convênios.
elas não têm um valor menor para o Pai Celestial. O Pai Celestial ama a todos os seus filhos. Todos os seus filhos são propriedade peculiar do Pai Celestial. Então, nós precisamos ter muito cuidado ao lidarmos com as diferenças que existem no reino de Deus. Existem aqueles que são mais refinados espiritualmente. Já existem aqueles que são mais ogros espiritualmente. Mas nem por isso os ogros, entre aspas, deixam de ser propriedade peculiar para o Pai Celestial, deixam de ser parte do seu tesouro precioso. Então, eu espero que você possa ter esse olhar, tanto para você, né? Um olhar onde você pode se considerar um tesouro precioso e valioso aos olhos do Pai Celestial, independente se você está ou não cumprindo com seus mandamentos, vivendo de acordo com seus convênios. O amor de Deus por você é incondicional. Se aproprie disso e faça disso. Se você não se encontra nesse quadro, né? No quadro de estar num processo agora de não se achar uma propriedade valiosa, preciosa, um tesouro de nobre estirpe para o Pai Celestial, passe a olhar para você com mais compaixão, perdoe-se e busque arrepender-se daquilo que porventura possa estar fazendo com que você não se sinta essa joia rara para o Pai Celestial, porque é um sentimento seu. Nenhum pai, nenhuma mãe que ame os seus filhos vai mensurar, medir, distribuir ou oferecer amor menor por aquele filho que não está sendo um filho talvez obediente, que não está sendo um filho que está seguindo as instruções que os pais lhes deram. Pelo contrário, né? O pai e a mãe que amam incondicionalmente seus filhos, quando eles não estão escolhendo aquilo que é certo, aquilo que lhe traz alegria, tanto nessa vida quanto na vida vindoura, esse pai e essa mãe sofre por esses filhos. Esse pai e essa mãe procura aprender a amá-lo incondicionalmente, mesmo que ele esteja fazendo escolhas que tragam amargura, dor e sofrimento. Mas esse é o caminho que o Pai Celestial nos deixou. Essa é a instrução que ele nos deixou. Que todos, independente de suas escolhas, são seus filhos e ele os ama. Que nós possamos fazer o mesmo, seguir seu exemplo e possamos nos amar incondicionalmente, buscando nos aperfeiçoar, nos aprimorar, nos arrepender e nos perdoar, e que possamos estender essa mesma lição para todos à nossa volta que ainda não vivem de acordo com o convênio, que ainda não se sentem ou não são, né, aos seus próprios olhos um tesouro precioso para Deus. Porque de verdade, todos nós, como filhos do Pai Celestial, apesar de sermos tão insignificantes, né, na nossa visão, nós somos tudo para Deus. E disso eu tenho certeza absoluta. E quero compartilhar o meu testemunho sobre isso. Deus te ama, exatamente como você é. É claro que se você fizer escolhas cada vez mais assertivas, que vão trazer para a sua vida saúde, felicidade, prosperidade, espiritualidade, com certeza absoluta Deus vai se alegrar muito com a sua vida. Mas não é porque você ainda talvez não esteja escolhendo o que é certo, o que vai fazer de você uma pessoa mais feliz, que vai bloquear o amor de Deus por você.
Ele te ama. Confie nisso, tá bom? Um beijo grande. Se você quer conhecer mais profundamente o meu trabalho como psicóloga, você é livre para entrar aqui, ó, no link que está aqui abaixo, tanto do meu Instagram quanto do meu canal do YouTube, para que você possa, então, abrir seu coração para mim, para que eu possa estender a minha mão e ajudar você de alguma forma, porque essa é a minha missão, tá bom? Se você sentir a vontade, manda sua história para mim lá pelas minhas redes sociais, eu vou ajudar você. Um beijo grande e nos vemos no próximo vídeo.